feliz dos três palestrantes que falaram. Eu tinha uma pergunta para o delegado. O tempo todo, em diversas mesas de debate de movimentos de esquerda, de movimentos sociais, de movimentos progressistas, a gente sempre ouve a ideia de debate sobre uma nova segurança pública. Só que a sensação que eu tenho é que isso é um conceito muito impalpável. Toda vez que vem um professor de história, ou um professor de filosofia, ou um político, ou um policial, ou um coronel da PM, e eles falam dessa ideia, e é muito difícil para a população compreender determinados conceitos de quais ela não está habituada a conhecer, de como se construiria isso. Porque a gente fala de debate, e a gente está debatendo há muito tempo. Quando fala, dá o direito da polícia de ter um sindicato, dá o direito da polícia de ter direito de trabalho, de ser considerada como um trabalhador juridicamente, esse é um conceito que não é muito palpável. A gente ouve muito falar e não entende a praticidade da aplicação dessas ideias. Então, não é uma pergunta muito objetiva, mas eu queria que talvez o senhor pudesse falar um pouco sobre como que essas coisas poderiam acontecer, como que essas coisas seriam implementadas. Aqui a gente tem que buscar, não só em movimento social, que a gente faz manifestação, faz protesto, faz abaixo-assinado, faz tudo isso, isso daí acontece há muito tempo. Mas qual é o objetivo, qual é o goal e qual é o caminho? Essa é a minha. Mais perguntas? Agora tem o microfone ali embaixo, quem quiser, fica mais perto. Bom dia a todos. Até nervoso de ter essa questão, porque é uma questão tão viva na nossa vida, assim, porque ela já existia antes, só que, como a palestrante citou, né, a maior parte de nós somos brancos, na sua maioria classe média, que vivem em um mundo completamente diferente, quer dizer, mora na mesma cidade, mas nunca se atentou para o que acontece dentro da nossa própria cidade. E o que eu gostaria de pedir também aos meus colegas é que isso não fique só aqui, né? Claro que a gente vai aprender, a gente vai crescer muito nesse tempo, né? Ótimos palestrantes que trouxeram sua vivência dessa experiência, mas eu gostaria que cada um de vocês levasse para dentro das suas próprias faculdades esse conhecimento, porque é claro que muita gente se fecha e não vê o que está realmente acontecendo na nossa cidade, mas se a gente também não tiver a força de vontade de chegar lá e mudar as nossas universidades, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E eu gostaria de saber da mesa o que vocês acham que seria, assim, no médio prazo, assim, qual seria a perspectiva de vocês sobre a segurança no Rio de Janeiro, para onde a gente vai, o que vocês acham que seria o ideal, assim, não ideal, mas que seria a prática feito, assim, para acabar com esse genocídio que a gente vê desde o Império, esse que eu gostaria de saber. Sou baixinha, né? Meu nome é Mariana, sou estudante da UERJ. Eu queria trazer uma reflexão. A mesa trata muito bem o tema de segurança pública. Eu agradeço muito pelas falas de todos vocês. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão, né, de que as favelas, as comunidades, as periferias, elas sempre foram lugares supervigiados. Desde a época da pós-escravidão, sempre foram lugares hipervigiados, controlados e marginalizados e criminalizados.
Então, às vezes eu fico me perguntando se legalizar as drogas vai resolver o problema do genocídio da população negra. Às vezes eu fico me perguntando isso. Eu acho que isso é um debate que a gente tem que trazer, assim, e refletir mesmo, estudar sobre, porque eu acho que o problema do genocídio da população negra, ele é muito mais enraizado e está nos frutos de como esse país se concebeu. Esse país se concebeu do suor e do sangue do povo negro e do povo indígena. Então, o Estado brasileiro já nasceu violento, na sua essência. Então, eu acho que é muito... eu acho que a questão da legalização das drogas, ela tem que ser legalizada, mas eu fico me perguntando se ela vai resolver o problema, né? A minha pergunta, na verdade não é uma pergunta, né, mas uma reflexão que eu quero trazer, e não sei se a mesa vai se sentir confortável de abordar o tema. A gente sabe muito bem que tem zonas no Rio de Janeiro, né, existem batalhões da Polícia Militar que são mais violentos e têm autos de resistência maiores, né? E aí eu cito o batalhão de Acari, né? Que possui os mais altos de resistência e foi o palco da chacina de Acari, né? Que foi 5 jovens negros foram alvejados 111 vezes pela Polícia Militar. Sem motivo nenhum. Também foi o lugar onde assassinaram uma estudante, Maria Eduarda, eu acho que ela tinha o quê? 12, 13 anos, dentro da escola. E também foi o palco onde a Marielle denunciou o homicídio de 2 jovens negros 4 dias antes da sua morte. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho e a gente segue junto na luta. Obrigada. Quem ia começar? Olha, na verdade é uma pergunta só, né? E é uma pergunta antiga, o que fazer? Né? Bom, tem 2 tópicos que são os tópicos que eu tenho dedicado à minha atividade política: desmilitarização da polícia e legalização das drogas. E por que eu acredito nesses caminhos? Né? Porque a construção do inimigo sempre foi a mola mestra para o exercício do poder punitivo e principalmente do poder punitivo letal. Né? E isso na história da humanidade. Os homens não conseguiriam matar metade da população, que eram as mulheres, na época da Inquisição, queimando bruxas na fogueira, se elas não fossem construídas como inimigas. Inimigas perigosas, que colocavam em perigo a humanidade. Então, a construção do inimigo é fundamental para o exercício desse poder letal, genocida. No caso atual, a proibição das drogas cria esse inimigo e nomeia ele como traficante de drogas. Né? Essa palavra, traficante de drogas, carrega, né, quase que todo o mal. Né? As pessoas ouvem e já se arrepiam. Mas quem são os traficantes de drogas? Né? Quem são? Segundo o que se vende, né, é a ideia de que eles são inimigos porque são extremamente violentos, se enriquecem à custa do sofrimento de usuários de drogas, um monte de inverdade. Primeiro que não é todo usuário que passa por relação problemática. Muitos se divertem bastante consumindo aquelas substâncias proibidas. Segundo, que nem todos que estão nesse negócio das drogas são violentos. A grande maioria que são identificados como traficantes são pessoas que não praticam nenhuma conduta violenta. Entre mulheres é absurdo, né? É o crime que mais encarcera mulheres no Brasil. A gente não falou muito do encarceramento em massa provocado pela proibição das drogas. O crime que mais encarcera mulheres no Brasil é o tráfico de drogas. Quem são essas mulheres? Traficantes do amor, que tentam botar pequena quantidade de drogas para o companheiro no presídio, que às vezes para ganhar uma merreca de R$200, R$300,
carregam quantidade de drogas de um ponto para outro, normalmente de uma favela para outra, a mula, essas pessoas que não representam nenhum perigo para a sociedade, pelo contrário, são recrutadas nos setores vulneráveis, pela sua condição de vulnerabilidade, se colocam nesse processo de criminalização. Então, eu tenho certeza que a legalização das drogas não vai acabar com o racismo no Brasil. E eu tenho certeza disso porque nem o fim da escravatura, nem o fim da escravidão acabou com o racismo no Brasil. Mas nós vamos desconstruir uma máquina de prender e matar jovens negros. Pessoas não, jovens, porque a maioria quer ver negros, periféricos, favelados. Essa é uma máquina. Porque olha só, assim, ó, num piscar de dedo, um garoto está preso com a pena mínima de 5 anos no tráfico, se ele foi identificado dentro de uma favela com uma pequena quantidade de droga. Isso é uma tragédia, porque hoje o grande consumidor dessas drogas proibidas, maconha, cocaína, dessas que a repressão atua, são consumidores das comunidades. Essa história de que é o playboy que está fumando maconha, o playboy hoje pega o telefone e o pai fornecedor vai na casa dele oferecer uma maconha de qualidade. Essa maconha que está sendo vendida nas favelas e a cocaína na favela também, uma boa parte desse mercado ele é consumido dentro da própria favela. E se um usuário foi identificado dentro da favela com uma pequena quantidade de droga, ele não vai ser preso como usuário, porque o usuário não pode nem ser preso pela lei. Ele vai ser identificado e preso como traficante de drogas. Essa é a realidade. Então nós temos uma máquina de prender, que é um estalar de dedos. Se um garoto foi identificado hoje, um garoto pobre, negro, dentro da favela, com 5 trouxinhas de maconha no bolso, ele vai ficar preso no mínimo 5 anos no tráfico. E uma máquina de matar, porque quando eu estudei no doutorado os autos de resistência, eu pude observar que essa grande letalidade que é praticada por ações policiais no Brasil, ela ganha o aval do Estado a partir do momento em que o Estado arquiva o auto de resistência. No momento em que o promotor de justiça arquiva o auto de resistência, o Estado brasileiro está dizendo que aquela ação policial letal ele está conforme a lei e não contra a lei. Essa letalidade absurda no Brasil era trazida pelo interior do Estado de Direito por decisão de operadores jurídicos. Esse é um grande problema também a ser enfrentado. Como é que nós vamos enfrentar esse grande problema? Legalizando, porque você vai desconstruir essa máquina de matar e prender. Nós vamos poder respirar. O que fazer é isso. Nós precisamos ter condição de respirar para poder organizar politicamente a luta. Hoje é muito difícil você organizar politicamente a luta dentro das comunidades, dentro das favelas. Muito difícil, porque é um território conflagrado, gangues disputando, grupos armados disputando território para a venda do varejo, a polícia chegando, ainda tem a milícia também dando uns ataques. Como é que vai organizar a luta política, Heitor? Num lugar assim? Então, eu acho que a legalização das drogas é um marco político importantíssimo, não para resolver o problema do racismo, mas vai desmontar uma máquina até eles conseguirem montar uma outra máquina capaz de gerar essa letalidade, esse encarceramento em massa da juventude dele pobre, vai demorar. E nesse tempo nós vamos poder ter condições de construir a luta. Então, acho importante, sendo um encontro regional de estudantes de medicina, que nós possamos ter uma estratégia política no que diz respeito, né, ao tema das drogas. Primeiro, nós temos que desconstruir, vocês que são lideranças do movimento estudantil, têm o dever de fazer isso dentro das universidades. A proibição das drogas não tem relação nenhuma com a proteção à saúde pública. Se o Estado tivesse preocupado com a saúde pública, cuidava do SUS, não proibia drogas. Então nós temos que desconstruir essa mentira, que a proibição dessas drogas é para proteger a saúde. Mentira. Essa proibição tem por finalidade objetivos ocultos, inclusive de controle e de letalidade, de exercício da violência em relação aos setores pobres e excluídos da nossa sociedade. É para isso que ela serve. Isso vocês têm que ter essa função. E hoje nós temos que ter uma estratégia. A porta de entrada da legalização de qualquer droga é a farmácia. Sempre foi. Não tem lugar no mundo que se tenha mais drogas legalizadas do que a farmácia. Chama drogaria. Não é à toa que chama drogaria. E nos Estados Unidos, hoje,
que foi o país que começou as políticas proibicionistas, nós temos 9 estados em que a maconha está legalizada para uso recreativo, inclusive Washington, Colorado, Denver, Alasca. Até no Alasca se pode fumar maconha sem problemas com a polícia. Lembrando do Keith Richards, o guitarrista do Rolling Stones, que disse que nunca teve problema com drogas, sempre teve problema foi com a polícia. Perguntaram se ele já tinha tido problema com droga, ele falou, com droga não, tive muito problema com a polícia. Mas o que significa dizer que precisamos entrar num debate mais profundo sobre o uso terapêutico da maconha, o uso medicinal da maconha. Em que ponto nós estamos hoje nesse debate? Isso é pauta da luta estudantil dos estudantes de medicina. Hoje, a Anvisa autoriza que o Brasil possa importar o óleo do canabidiol, que é usado em diversas doenças, como processo terapêutico em diversas doenças, mas proíbe o Brasil a produção da maconha para que a gente fabrique o óleo no Brasil. Isso é uma reserva de mercado, ao contrário, isso aí é violação de princípio de soberania. Nós somos obrigados a comprar o óleo dos gringos, R$1.000 que custa para comprar, chega aqui no consumidor uma fortuna. O pobre não tem direito de consumir esse medicamento. Então acho que hoje a luta, e esse ano de 2018, eu com outros militantes, nós vamos... Ainda tem esse problema, isso mesmo. Nós tivemos numa mesa na LERJ que havia... Você lembra que o médico foi receber a medalha, a 21ª medalha de Tiradentes? Também esqueci. Que ele produz esse remédio, porque existem pessoas... Ele receita, desculpa. Que existem pessoas que têm 70 e poucos ataques por dia, e depois que começaram a tomar, que fazer uso do canabidiol, melhoraram. E a gente estava lá com um grupo de mães, estava nesse dia, com um grupo de mães. E nós temos um grande exemplo também, que essa questão, as drogas, a liberação, claro, o Brasil é racista mesmo, né? Mas nós temos o caso de Rafael Braga, que todos conhecem, né? Poxa, Rafael Braga, quanto tempo que Rafael Braga está preso, gente? Porque foi plantado. E mesmo se não fosse uma pequena quantia de cocaína, e aí? E a questão, eu vejo as pessoas que fumam maconha tão zen, sabe? Que parece que fizeram yoga. Gente, e por que essa problemática toda? Por quê? Sério, eu não fumo maconha não, entendeu? Nunca fumei. Mas eu vejo que as pessoas são muito zen, elas não agridem ninguém. Então, poxa, por que não estudar, lutar, para que acabe com isso? E a questão do preconceito vai continuar, mesmo que libere as drogas. Porque o preto, na verdade, não tem. Para preto não tem nada. Eu conheço o Milton Boss do Nirê, ele fala que eles querem nos esmagar todos os dias, como se fôssemos barata, porque é assim que eles enxergam o negro. O negro parece que é o mal dessa sociedade, e nós temos que lutar, tá? E provar o contrário, que nós não somos o mal da sociedade, que nós temos capacidade de ocupar o lugar que é nosso, de direito. Eu só proponho que nós temos que fazer que nem fizeram na época da nacionalização do petróleo. O petróleo é nosso, nós temos que fazer a maconha é nossa. Não, começando inclusive por esse final. Acho que o exemplo do Uruguai também é um exemplo muito interessante de uma legislação que avançou muito sobre o controle, sobre a regulamentação e sobre a legalização das drogas. Eu acho que nós temos condições no Brasil de, inclusive, além dessa discussão como foi feita no Uruguai, em Portugal, em alguns outros países do mundo, no próprio Estados Unidos. Até porque essa discussão da legalização das drogas
volto a falar, tem que ir para além, inclusive, do uso da maconha. Ela tem que incorporar, inclusive, as outras drogas, inclusive no sentido da administração das drogas, porque o Estado assumindo o controle, ele pode, inclusive, organizar políticas de desincentivo ao uso, políticas terapêuticas, redução de danos para os usuários de drogas mais pesadas. Tem um conjunto de coisas que o Estado tem que assumir o controle e não deixar na mão do tráfico ou de organizações criminosas ocultas que estão por detrás do tráfico de drogas. Até porque, como foi muito bem colocado, quem é preso como traficante é o varejista. É o pequeno varejista. O grande traficante que conduz drogas em helicópteros, coisas do gênero, esse não é preso. Entendeu? Ou seja, é necessário aprofundar esse debate e vocês, na área de medicina, são centrais para fazer essa discussão. Vocês, inclusive, podem trazer elementos para tirar uma certa nuvem obscura de preconceitos sobre esse debate e trazer dados concretos para essa discussão. Dentre eles, essa questão do impacto na saúde, como foi bem colocado pelo Zacconi. O debate da proibição não está atrelado a uma preocupação com a saúde. Agora, aquela questão como foi colocada, a legalização por si só vai resolver? Não vai resolver. Mas vai criar condições mais favoráveis para se travar essa luta. Entendeu? Vai criar condições mais favoráveis para a gente, inclusive, fazer essa necessária discussão. E outro elemento importante que tem que ser aprofundado, quando a gente se pergunta que tipo é possível construir uma polícia diferenciada, que tipo de polícia nós vamos construir. Não precisa nem falar em país socialista. Vários países capitalistas da Europa têm um tipo de policiamento diferenciado da polícia brasileira. E alguns desses, inclusive, hoje estão vivendo retrocessos. Nós podemos citar alguns exemplos, por exemplo, como países da Suécia, Finlândia, que você tinha uma polícia um pouco mais cidadã, e hoje em dia, em uma lógica preventiva, justamente porque está entrando nesses países um conjunto de reformas neoliberais mais estruturantes, onde está começando a haver uma mudança na lógica do policiamento, justamente para se ter uma polícia mais preparada para atuar com os novos excluídos do sistema dessas reformas neoliberais. Até porque é um elemento que permeia outro. Quanto menos Estado, quanto menos políticas públicas, maior a repressão. É uma equação que esses Estados vão fazer. Se você diminui a presença do Estado em vários outros setores, você aumenta em paralelo a repressão, justamente como uma forma de você conter os elementos dos distúrbios ou os elementos que são consequentes da aplicação desse conjunto de políticas que vão gerar um conjunto de exclusões. Sobre essa questão, ainda é possível criar e tem que avançar nessa questão, e aí não dá para avançar sem a gente aprofundar o debate, e aí é necessário fazer um conjunto de debate. Qual é a forma de controle popular sobre o policiamento? Qual vai ser essa forma? Se vai se criar órgãos colegiados, como vai se criar órgãos públicos sobre o controle direto da população para você ter um controle mínimo. Então, no Brasil existem vários setores do poder público que você não tem nenhum tipo de controle por parte da população. O judiciário no Brasil é algo totalmente alheio a qualquer tipo de pressão ou controle popular. Em vários países do mundo tem eleição para o judiciário, para os cargos do judiciário. Entendeu? Aqui no Brasil eles estão blindados de qualquer tipo de pressão. E assim também a própria questão do policiamento. É necessário avançar nesse sentido. Outra questão que perpassa esse debate. Não dá para desassociar a luta por direitos humanos da luta com uma perspectiva de classes. Não dá. Até porque, e aí é importante a gente frisar isso, a Marielle foi executada por estar cumprindo um mandato extremamente digno de representar os setores mais excluídos da população do Rio de Janeiro. Justamente por fazer um link, por fazer uma ponte entre a luta dos direitos humanos e o debate de classe na sociedade. Como diz uma letra de um samba muito interessante que tem no Rio de Janeiro, que é da velha guarda do Império Serrano, da Luísio Machado e Silas de Oliveira, que é a humanidade,
e coloca no refrão o seguinte: os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. E justamente a necessidade de permear esse debate dos direitos humanos por esses elementos das contradições de classe, que fez com que a Marielle fosse uma pessoa que incomodasse bastante os poderosos e os setores dominantes da política no Rio de Janeiro. A Marielle incomodava esses setores. E por isso tentaram silenciar ela dessa forma extremamente brutal que foi essa execução. Até porque, e aí um elemento que eu acho que a gente tem que sempre ter em vista: as contradições de classe, elas não se manifestam somente no confronto patrão-empregado. Elas se manifestam de maneira muito sutis e muito mais complexas também em vários outros setores, dentre eles a questão da segurança pública. E aí é importante a gente ter essa perspectiva como um elemento norteador desse debate. E inclusive falar e organizar essas ações nos setores mais vulneráveis da sociedade, nos setores que mais sofrem com esse tipo de pressão. Esses setores têm que estar no centro do debate e não serem o alvo de política. Eles têm que ser os propositores, os organizadores e os principais atores desse tipo de debate. Aí nós vamos estar conseguindo fazer uma inversão no polo gravitacional do poder justamente para a população. É uma forma de você começar a fazer essa inversão. Entendeu? Aí sim eu acho que nós podemos começar a construir uma política de segurança pública diferenciada. Entendeu? Mas esses são alguns elementos que eu acho que são importantes. Outros elementos, eu acho que o Zacconi respondeu já bem, acho que não há necessidade de continuar. Mas, no geral, é importante a gente ter essa noção. O Rio de Janeiro é hoje uma das cidades mais desiguais. E os problemas do Rio de Janeiro não são só, eu volto a afirmar isso, não são só problemas da corrupção ou da má gestão do Estado. São problemas de um modelo de desenvolvimento que foi implementado aqui no Rio de Janeiro. E dentre uma das suas faces é justamente a política de segurança pública. Por isso, quando a gente vai discutir a questão de segurança pública, não dá para desassociar esse debate do debate de modelo de política de desenvolvimento que é implementado aqui. É necessário repensar um conjunto de políticas públicas e não fraturar, não divorciar esse debate como se fossem coisas distantes que não se permeiam. Só dá para debater segurança pública, assim como também só dá para debater no Rio de Janeiro questão da educação, saúde, se você juntar esses elementos no debate sobre o modelo de desenvolvimento que foi implementado no Rio de Janeiro nesses últimos anos, que é esse modelo que está falindo agora. É um ciclo que está se esgotando, não só no Rio de Janeiro, eu diria no país como um todo. E aí a necessidade de nós pensarmos projetos alternativos. É necessário pensar projetos, e em projetos globais, que envolvam políticas de segurança, de educação, de saúde. É necessário pensar de maneira geral projetos alternativos. Entendeu? Nós não estamos limitados pela democracia liberal. Nós não podemos aceitar essa falácia de que nós vivemos o fim da história e que o nosso limite é a democracia liberal e todas as mudanças que nós vamos propor estão nos marcos do que é palpável, do que é visível no horizonte curto. Não. Nós não podemos cair nessa ilusão de que nós estamos no momento final da história. Nós temos que pensar projetos alternativos que envolvam, inclusive, o tema desse debate, a questão da segurança pública. Obrigado. Gente, eu quero pedir aqui a vocês, porque nós vamos ter um encontro nacional de mães e familiares vítimas do Estado. E porque foi aprovado em São Paulo e no Rio de Janeiro o Dia Nacional das Mães Vítimas do Estado, né, de cada Estado. E nós estamos numa luta de que essa lei seja aprovada em vários estados, em todos os estados, na verdade. E nós estamos com uma vaquinha online, tá? E nós estamos pedindo a quem puder, né, qualquer valor. E nós temos um link. E aqui www.
Tá, não, porque aqui é www.vaquinha.com.br. Nós estamos indo para Salvador no dia 16 de maio, do dia 16 ao dia 21. Vamos ter encontros com lideranças, né, deputados, né, de Salvador, porque nós queremos que seja aprovado, porque em Salvador também se mata tanto quanto no Rio de Janeiro. E eu conheci também Valéria, ela é Direitos Humanos de Minas Gerais. Então, assim, nós precisamos de ajuda, porque nós não temos ajuda. Nós somos grupos de mães, né? E não temos ajuda do governo. E para o maior número de mães possíveis estarem indo de São Paulo, e essa vaquinha está contribuindo para todas essas mães poderem estar fazendo as suas contribuições em outros estados. Eu conto com vocês, tá? Que vocês puderem ajudar. Eu vou passar para o Eduardo e depois ele passa para vocês, tá bom? Obrigada. Olha, já que estamos encerrando, eu queria convidá-los todos, né? Dia 26, no Circo Voador, vai estar sendo realizado um evento chamado Marielle Gigante. Esse evento ele vai ter como show principal o Planet Ramp, mas tem uma série de atrações e o preço está bem acessível, R$30, e é importante enfatizar que todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado a 4 coletivos que estão na linha de frente em muitas lutas e que tinham uma relação direta com a Marielle. Um é a Casa das Pretas, das Mulheres Pretas, que é onde a Marielle deu a última participação. Você estava lá? Ah, você estava. Então, Casa das Mulheres Pretas, Fala Caria, que tem relação com as denúncias que foram faladas aí do 41º Batalhão, e convidamos 2 coletivos da Maré. O pré-vestibular, que a Marielle participou, inclusive, do SEASMO, pré-vestibular do SEASMO, e o coletivo Maré Vive. Então, é importante que a gente relembre, né, a Marielle, né, como ela viva, né, não como ela morta, e ela vai estar viva sempre, né, nessa luta. Valeu? Obrigado. Essa foi a mesa de abertura sobre intervenção militar. A gente vai